O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique em ti. E porque lhe deste poder sobre o homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a ter uma obra que me destes a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, somos mais uma vez bem-vindos a esta Santa Missa, a esta Eucaristia. Terça-feira, manhã fria, manhã gelada aqui em Valinhos. Mas a palavra de Deus, ela vem nos aquecer, ela vem de fato tocar o nosso coração. Curiosamente, o salmo de hoje é o Salmo 67, assim como nós rezamos no dia de ontem. É o mesmo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, porque Deus faz realizar a sua palavra. Deus prometeu-nos a salvação. Deus prometeu, e através da sua missão, desde a sua encarnação, da encarnação do Verbo, da encarnação do menino Jesus, passando pela sua vida adulta, abraçando o seu ministério, a sua vida pública em Cafarnaum, o Senhor anunciou o reino do Pai. Morreu na cruz para todos nós. Anunciou-nos o mistério pascal, ou seja, a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte, até a sua ressurreição, o momento em que ele fora ressuscitado pelo Pai. E após a ressurreição, o Senhor ainda permaneceu 40 dias com os seus discípulos. É a presença do ressuscitado no meio da comunidade, comendo com eles, falando com eles. E no 40º dia, o Senhor, assim como nós celebramos o domingo, o Senhor ascendeu. Ele subiu, porque cumpriu a sua missão, porque cumpriu o seu papel. E nós estamos nesta semana, queridos irmãos e irmãs, nesta expectativa, aguardando a derramada de Pentecostes, aguardando a unção de Pentecostes, aguardando com ansiedade a vinda do Espírito Santo, que irá nos colocar num novo tempo, numa nova caminhada. É tempo de viver no Espírito Santo, é tempo de viver na graça de Deus. E desde já, nós cantamos ao Senhor como no Salmo 67, reinos da terra, cantai ao Senhor, agradecendo, louvando ao Senhor, porque Deus tem cumprido a sua palavra. Por isso, nós cantamos ao Senhor nesta manhã. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos coloca diante do seguinte contexto. Já em Mileto, Paulo fala aos anciãos que vieram da igreja de Éfeso e dá um testemunho pessoal da sua própria missão. E ele diz que a sua missão é testemunhar o evangelho
da graça de Deus. Ele diz aos anciãos que vieram de Éfeso para Mileto que a sua missão é anunciar o mistério pascal. Isso que agora eu vos disse. Jesus é o nosso Deus. Ele veio, ele anunciou o reino, ele morreu, mas ele também foi ressuscitado pelo Pai. Paulo vivia, queridos irmãos e irmãs, numa profunda inspiração diante do Espírito Santo. As ações de Paulo eram inspiradas pelo Espírito Santo. Vejam só quantas coisas Paulo construiu. Ao lado de Pedro, é uma das grandes colunas da nossa igreja. Abriu a igreja para os pagãos. A conversão chegou ao coração dos gentios, daqueles que não conheciam o Espírito Santo. Ontem nós vimos na palavra que muitos eram batizados, mas sequer ouviram falar do Espírito Santo. E hoje também. Nós vivemos um tempo politizado dentro da igreja, onde muitos agem como se não conhecessem o Espírito Santo, o dom de Deus. Paulo dizia, é o Espírito Santo que me adverte, é Ele. A palavra de Deus, as cartas de Paulo mostram e revelam uma profunda intimidade, amados, do apóstolo para com o Espírito Santo de Deus. E falando aos anciãos, ele exortou dizendo, eu não sou responsável se algum de vós se perder, porque o Evangelho foi anunciado. A boa nova foi passada adiante. Agora você se torna responsável por cuidar desta fé que você recebeu, da igreja dos apóstolos. E assim, é verdade, nós somos responsáveis. Você é responsável pela sua fé. Você é responsável para cuidar da sua fé. Eu sempre digo nas pregações que a fé é como uma planta. Ela precisa sim de cuidados. Se não for regada com a palavra de Deus, com a comunhão, que seja espiritual neste tempo de crise, a fé, ela vai murchando e morrendo. A fé que um dia ela foi forte, firme, cheia de vida, ela vai ficando adoentada. E é disso que Paulo diz justamente para aqueles homens, para aqueles anciãos. A minha parte eu estou cumprindo. Daqui para frente, a responsabilidade é vossa. Você tem cuidado da sua fé, querido irmão, querida irmã? Você tem rezado a Deus? Mesmo em casa, neste tempo onde nós vivemos um certo isolamento, você tem feito as suas orações pessoais? Como é importante a oração da manhã, como é importante louvar a Deus pelo dom da vida, pela família, mesmo em tempos de dificuldades. Como é importante apresentarmos a Deus a nossa oração, as nossas preces, a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus nos dá, por tudo aquilo que Deus faz para nós diariamente. Por isso não deixe de rezar, cuide da sua fé, alimente-a com a palavra de Deus. Busque formação, busque conhecimento, busque testemunhá-la, especialmente nesta igreja doméstica em que você vive agora, ao lado de toda a sua família. É testemunhando Jesus dentro de casa. Agora ali é o nosso campo de missão, que nós vamos também depois, lá na frente, poder gritar ao mundo que Jesus é o nosso Deus. Ou apenas testemunhá-lo. Como dizia São Francisco de Assis, evangelize sempre, mas apenas quando necessário, use palavras. O Evangelho de João, queridos irmãos e irmãs, que está no capítulo 17, versículos de 1 a 11, nos coloca diante da oração sacerdotal de Jesus. Antes de sofrer a paixão, Jesus apresenta ao Pai uma oração total, plena de entrega. Jesus nos fala nesta oração sobre a sua ascensão. Ele nos diz, já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Jesus glorifica ao Pai e diz, o Pai está em mim, eu estou no Pai, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. E Jesus nos fala daquilo que ele cumpriu. Jesus subiu aos céus pela sua força, pelo seu poder.
E a oração de Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos ensina, sim, de verdade, a conhecê-lo. Esta é a vontade de Jesus Cristo para nós nesta manhã, que possamos conhecê-lo. Será que nós conhecemos verdadeiramente Jesus? Será que nós vivemos esta oração que eu dizia, a ponto de termos Jesus como nosso amigo, como alguém íntimo de nós? Será que nós conhecemos verdadeiramente a nossa fé católica? Será que nós testemunhamos o ressuscitado com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, com as palavras que saem da nossa boca? Não podemos ser hipócritas. Por isso, para que possamos falar de Jesus, e eu digo isso não apenas no universo católico, mas no universo protestante, em outras religiões, é preciso conhecer Jesus, para falar de Jesus, para levar o amor de Jesus. E o Senhor quer ser conhecido. Que você possa abrir o seu coração nessa terça-feira e fazer uma experiência profunda de Jesus. Conhecer verdadeiramente o Senhor que tanto nos ama e que prometeu a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Quem conhece Jesus, procura seguir os seus ensinamentos. Não são fáceis, mas que a nossa vida seja pautada, pelo menos, no primeiro mandamento do Decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Como eu posso dizer que conheço Jesus se dentro do meu coração ainda existem obras das trevas, obras de escuridão? Nós vimos na noite santa do sábado de Aleluia que o Senhor, Ele veio iluminar o mundo com a luz da sua ressurreição. Mas existem pessoas, amados irmãos e irmãs, que ainda permanecem na escuridão, nas trevas do pecado, no ódio, na inveja, na ira, no rancor, nas tramas, nas maldades, nos vícios. Pessoas que vivem ainda na devassidão. Pessoas que testemunham diariamente pecados que corroem a alma e que podem levar à perdição eterna. Quem conhece Jesus, conhece também o Espírito Santo. E mais do que isso, tem sede de Pentecostes. Quem conhece Jesus quer testemunhar cada vez mais a força do Espírito Santo dentro da sua própria vida. Abramos o nosso ser à realidade de Pentecostes, que Ele possa verdadeiramente incendiar o nosso coração, incendiar a nossa vida de fé, incendiar toda a igreja, não apenas com os seus dons, mas também com os frutos da vida no Espírito Santo. E eu gosto muito de falar dos frutos, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos, não é assim? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Por isso, quem é movido pelo Espírito Santo, testemunha os frutos deste Espírito Santo com a sua própria vida, com atitudes verdadeiras. Quando nós pegamos a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos de 22 a 23, somos colocados diante dos frutos desse Espírito Santo. E o primeiro é justamente este, o amor. Quem conhece Jesus, quem vive no Espírito Santo, é uma pessoa cheia de amor. É uma pessoa que se preocupa com as demais. É uma pessoa de oração. É uma pessoa que verdadeiramente ama a sua vida, que ama a vida do seu próximo. É uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas. Quem conhece Jesus, quem faz a experiência do Espírito Santo, testemunha o amor como o primeiro fruto desse Espírito. O segundo, a alegria. Eu dizia aqui na semana passada que a alegria é a porta para a felicidade. Não sejamos pessoas tristes, pessoas reclamonas, pessoas que só reclamam das coisas. A alegria é uma opção, queridos irmãos e irmãs.
Se você quiser reclamar do seu marido, da sua esposa, você já conhece os defeitos dele. Você terá motivos diariamente para isso. Se você quiser reclamar do padre, do papa, você vai encontrar motivos, porque nós somos humanos. Mas escolha ser alegre. Escolha ser feliz. Escolha viver diferente. Por isso a alegria é uma porta importante que nos conduz à felicidade. Quem vive nos frutos do Espírito é uma pessoa de paz. Nós estamos vivendo num tempo duro, num tempo difícil de incertezas e muita gente angustiada, muita gente em pânico. E é tempo de nós pedirmos a Deus este fruto. É tempo, Senhor, é tempo de pedirmos ao Senhor o dom da paz. Ele que ressuscitado entrou no cenáculo e disse: a paz esteja convosco. Mas não uma paz vazia, uma paz apenas de tranquilidade, mas uma paz que comunica o seu espírito de vida. Quem vive nos frutos do Espírito Santo, amados, é chamado a viver com paciência e talvez seja o fruto que eu mais peço a Deus hoje. Senhor, dai-me paciência para passar por toda esta caminhada de dificuldades. Não sabemos para que lado nós vamos, não, mas é o Espírito Santo que nos conduz. Paciência na dor, paciência nas suas enfermidades, paciência na sua depressão, paciência na convivência familiar, nesse tempo de confinamento. Senhor, dai-nos paciência. O próximo fruto é a amabilidade. Que sejamos pessoas amáveis, não é? Pessoas amáveis nas nossas relações para com Deus, pessoas carinhosas, pessoas dóceis ao Espírito Santo, pessoas que valorizam a vida do seu irmão, da sua irmã, pessoas educadas, a amabilidade. Que o Senhor derrame sobre nós todos esses frutos. A bondade. Tem gente que diz que ama Jesus, mas não consegue ser bom com o seu próximo. Tem gente que diz que ama Jesus, mas é uma pessoa má. É uma pessoa ruim. Como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o meu irmão que está do meu lado? Amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade aos nossos projetos, à nossa vocação. Fidelidade para com o Senhor. Eu estou aqui hoje na Rede Século XXI e busco diariamente esta fidelidade a Deus, ao Padre Eduardo, à Irmã Luísa, a este projeto de evangelização, esta obra que o Senhor nos deu. Mansidão. Quem vive no Espírito Santo produz frutos de mansidão. É uma pessoa mansa, não é? Às vezes as pessoas nos chamam, a gente já fala: o que é? Já grita, não é? Um grita do quarto para a cozinha, aquela gritaria, xingando, palavrões para todos os lados. Deus não quer isso de nós. Que sejamos pessoas mansas. E por último, o domínio próprio. O domínio diante das nossas misérias. O domínio das nossas paixões. Das nossas fraquezas. É preciso conhecer a si mesmo, não é? Tem um filósofo que dizia isso: conhece-te a ti mesmo, para que você possa ter domínio próprio. Domínio sobre as suas fraquezas, sobre as suas misérias. E aí, dominando a si próprio, você vai poder cada vez mais, dar passos de conversão na sua vida e levar outras pessoas também a este conhecimento de Deus, a este conhecimento do Senhor. E Jesus termina o Evangelho nos dizendo: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor, que possamos conhecer a Ele, que possamos conhecer aquele que o enviou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.